Meus irmãos amados, meus amigos, para continuarmos proclamando o reino de Deus, falando sempre de paz, de amor e de esperança, que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Estamos de volta, com muito prazer e com muita alegria. Onde quer que você esteja neste momento, que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada coração. Amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado de todo o coração. Mas, se porventura você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Continue compartilhando com seus amigos. Faça aquele comentário, deixe o seu like e dê aquela apertadinha no sininho. Fique conosco até o final deste vídeo. Deus tem uma grande bênção para todos vocês. Amém? Muito bem. Agora vamos para o melhor do nosso vídeo, a palavra de Deus. E hoje, abra aí a sua Bíblia. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, o tema da mensagem de hoje fala sobre as condições que nós precisamos para sermos discípulos de Jesus. Você sabia que nem todo mundo serve para ser discípulo de Jesus? Preste atenção, fique ligadinho na mensagem de hoje. Porque quem vai falar com você, amigo, não é o pastor Jairo. Quem vai falar com você e já começou a falar através da leitura é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento que ele usa segundo a sua soberana vontade. Então preste muita atenção que nós vamos falar pelo menos de 3 condições extraídas aqui do texto para aquele que pretende ser um discípulo de Jesus. Discípulo é um aprendiz. Discípulo é aquele que recebe o ensinamento do seu mestre. No nosso caso aqui, o nosso mestre é Jesus, que nesta dispensação está representado pelo Espírito Santo, que é ele que nos faz lembrar de tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estuda sobre a vida de Jesus. Dá para entender, amigo? Muito bem. Então vamos agora para a primeira condição, pastora Sara. Mudança de atitude. Mudança de atitude. Preste atenção agora no texto bíblico. Se alguém vier a mim não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você ouviu bem, amigo? Por isso que eu falei para vocês que quem vai falar não é o pastor Jairo Freitas, mas quem vai ensinar você e a mim, porque esta palavra tem falado muito comigo e eu tenho feito tudo para continuar sendo discípulo de Jesus. Então, tem que mudar de atitude. Então, o texto
que nós destacamos aqui da mensagem, do que foi lido, fala exatamente, você ouviu que Jesus ensinou que para ser discípulo dele tem que se afastar, não fisicamente. Quero explicar isso aqui muito bem, porque quando a gente lê esse texto aqui, se não houver quem explique, a pessoa vai ficar, Jesus está ensinando que eu tenho que brigar com meu pai, brigar com a minha mãe, aborrecer, viver de mal com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu falo por mim, inclusive, porque eu tive que passar por esse processo. Minha família toda tem a sua religião. Então eu tive que explicar para eles que eu tomei uma decisão de mudar de vida. Mudar de vida. Não dá para ser discípulo de Jesus e continuar do mesmo jeito. Então eu tive que abdicar. Abdicar, essa palavra abdicar significa abrir mão. Não da amizade dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Não fiz isso. Os meus irmãos continuam sendo meus irmãos até hoje. Meus pais já partiram para a eternidade. Os meus colegas, eu tive que dizer para eles, olha, colegas, eu agora tomei uma decisão de viver como Jesus quer que eu viva. E o padrão que ele estabeleceu está na Bíblia, está nas páginas do Novo Testamento. É só você ler os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que exatamente nestes 4 evangelhos está estabelecido o padrão que Deus ordenou para os discípulos de Jesus seguirem. Então, o discípulo de Jesus, volta a dizer, não precisa ficar de mal com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os parentes. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que tem que haver uma mudança de vida. Mudança de atitude. Mudança de atitude. Você está entendendo, amigo? É isto que Jesus, é este o recado, é este o ensinamento de Jesus para o ser humano, seja ele homem, mulher, não importa a sua faixa etária, até uma criança. Quando ela já atingir o estado latente da razão, ela já tem que ser ensinada. Como está lá no livro de Provérbios, ensina o menino no caminho em que ele deve andar, quer dizer, no padrão de vida estabelecido pelo próprio Deus. Amém? Vamos agora para a segunda condição. Viver uma vida de renúncia. Repita. Viver uma vida de renúncia. Texto bíblico. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você ouviu bem, amigo? Tem que viver uma vida de renúncia. Tem que pagar o preço. Carregar a cruz fala de preço a ser pago. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem que renunciar o pecado. Tudo aquilo que a Bíblia cataloga como pecado, temos que abandonar. Temos que abdicar. Temos que renunciar. Não simplesmente por renunciar. Quer dizer então que eu não posso mais sair de casa? Posso, eu saio de casa todos os dias. A vida vai mudar, vai porque você, como no tópico anterior, você tem que mudar de atitude, mudar de vida. Agora, você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, só que agora de uma forma diferente. Você tem que dar testemunho que agora você é um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, amigo, ele tem que fazer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, o que Jesus ensinou. E uma das coisas que
a Bíblia nos ensina é que se alguém está em Cristo, se você agora é um discípulo de Jesus, está escrito que você agora tem que ser uma nova criatura. Quem tem que deixar para trás, as coisas velhas. E agora tudo tem que ser novo para você. E os seus amigos lá de fora vão até lhe interrogar. O que foi que houve contigo? O que foi que aconteceu? Você não pode negar. É que agora a minha vida mudou porque eu agora sou discípulo de Jesus. Amém, amigo? E agora vamos fechar a mensagem com a terceira condição para aquele que realmente deseja ser um discípulo de Jesus. Tem que ser determinado e perseverante. Preste atenção. Tem que ser determinado e tem que ser também perseverante. Preste atenção no texto agora. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Pois é, meu amigo, Jesus ilustrou com esta metáfora o que tem que acontecer com o verdadeiro discípulo. Porque tem o verdadeiro discípulo e tem um falso discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem que ser determinado. Tem que querer. Tem que estar ciente de que a vida cristã não é uma brincadeira, não. E que a vida cristã também não é um mar de rosas. Não. A vida cristã, como já falamos aqui nos 2 tópicos anteriores, é uma vida de renúncia. Renúncia. Uma vida que exige mudança de atitudes. E agora, Jesus falou, explicou, ilustrou. Falou aqui de um certo homem que para construir uma casa, ele tem que primeiro se preparar, fazer as contas, quanto é que ele vai gastar para construir aquela casa, para não acontecer quando chegar no meio da construção, parou, não deu conta, ele vai ser criticado, vai ser zombado pelos seus amigos porque não deu conta do recado. Assim também é a vida cristã. Conheço muitas pessoas que tomaram a decisão, que cumpriram aquele ritual no momento em que fez a decisão. Mas, na hora em que começaram a acontecer as críticas, as zombarias, porque ser cristão, amigo, tem que estar consciente de que vai passar por tudo isso. A própria família não vai te aceitar, como aconteceu comigo. Sou criticado até hoje. Já sirvo a Jesus mais de 45 anos. Mas ainda passo por esses problemas, porque o mundo não aceita você ser diferente. Você é criticado por você não viver da forma que o mundo vive. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se conformar com o mundo significa viver do jeito que o mundo vive, pensar do jeito que o mundo pensa, agir do jeito que o mundo age. Não pode. Então, se eu sou cristão, eu tenho que fazer a diferença. Está escrito lá no capítulo 3 de Malaquias: então verei outra vez a diferença entre o justo
e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então eu tenho que ser diferente. E a pessoa vai perguntar, você é diferente por quê? Porque eu sou um discípulo de Jesus. Então, voltando aqui à ilustração que Jesus fez. A pessoa começou a construção, parou, não deu conta do recado. Foi criticado. Assim mesmo, muitos começam. Ouve uma palavra bonita, bem colocada, bem ilustrada, achou bonito. Na hora do convite, vai lá. Aceita Jesus. Recebeu a oração. Muito bem. Com uma semana depois, cadê o fulano? Não prosseguiu. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida de renúncias. E a pessoa não está disposta a passar por determinadas provações por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E em segundo lugar, ainda no mesmo item, além de ser determinado, tem que ser perseverante. Perseverar, este verbo perseverar, significa não desistir. Significa não recuar. Lá no capítulo 10 da carta aos Hebreus, no versículo 38, lá está escrito que o justo vive pela fé. E aquele que recuar, está escrito, a minha alma não tem prazer nele, assim diz o Senhor. Então Deus não tem prazer na vida daquele que desiste, na vida daquele que começa e não termina. Tem que perseverar até o fim. Aliás, este é um dos ensinamentos de Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, amigo, diante de tudo que você ouviu, você pode estar se perguntando, e agora? Eu pensava que era fácil ser um discípulo de Jesus. Não vou lhe enganar. Não é fácil, não. Se fosse fácil, perdão pela dificuldade que certas horas acontece, né? Então, se fosse fácil, todo mundo era discípulo de Jesus. Mas não é fácil. Não estou aqui para enganar ninguém. Agora, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a passar uma vida de renúncia? Você está disposto a ser criticado pelos seus amigos? Você está disposto a mudar de atitudes? Então pronto, é esse o preço. Está disposto mesmo? Então, aceite a Jesus, de verdade. Não adianta cumprir um ritual, receber uma oração hoje e amanhã voltar a viver do mesmo jeito. Isso aí é perda de tempo. Agora, aceite a Jesus de verdade. O que vai acontecer, pastor? Ele vai perdoar os seus pecados. Se você aceitou a Jesus de verdade, se arrependendo das coisas erradas que você vivia fazendo até agora, até hoje. Você vai receber o perdão de Deus. Você vai ter o seu nome registrado no livro da vida. E se você perseverar, se você for determinado e seguir neste propósito até o final da sua vinda, se você passar para a eternidade, ou se você estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, você vai ser arrebatado. Amém? Pastor, eu quero. Então pronto, eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, aquilo que eu recebi de ti, Paizinho, eu entreguei aos nossos milhares de amigos que estão assistindo este vídeo. Pai, aqueles que estão arrependidos e que estão te aceitando como Senhor e Salvador, eu te peço, em nome de Jesus, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes, perseverem até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. E agora nós vamos orar por estes pedidos de oração. Aguarde um minutinho.
Glória a Deus. Estão aqui vários pedidos de oração. Se você mandou o seu pedido, está aqui. Creia somente. O Espírito Santo vai tocar em você agora. E o milagre de Deus vai ser realizado na sua vida agora. Somente creia. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas cujos nomes estão aqui porque elas fizeram seus pedidos. Paizinho, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu te peço. Libera agora a bênção da cura para todas as pessoas que estão doentes. Paizinho, eu te apresento neste momento nosso irmão Francisco Chagas, lá em Manaus. Pai, faz descer sobre ele agora uma unção de cura. Que ele seja curado agora desta doença. Tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Pai, liberta as pessoas que estão viciadas, que estão escravizadas pelo vício. Faz o milagre, Paizinho, em nome de Jesus. Pai, entrego nas tuas mãos também todas as famílias que estão orando comigo agora. Seja qual for a situação, seja qual for a circunstância que esta ou estas famílias estão passando. Meu Deus, a tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, Paizinho, libera o teu socorro agora para todas estas famílias que estão orando agora. Tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, para o teu louvor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela assistência de todos vocês. Eu espero contar com a audiência de todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.